Veja o Luiz Antônio Gasparetto, né? A Zíbia Gasparetto, que dizia que, inclusive, isso, que até uma história aí que eu ouvi uma certa feita, que ela dizia, inclusive, que ela embolsava mesmo dinheiro, mas ouvi de uma pessoa que na época esteve com ela, que ela dizia o seguinte, disse na intimidade, olha, eu falei isso para me livrar do movimento espírita, que ficava no meu pé ali, enchendo, e aí mostrou para essa pessoa as obras sociais que eram mantidas com o livro. Né? Mas ainda assim, né? Se a pessoa quer e ela é sincera, como você disse, se é honesto, ok. O problema é fingir. Eu não vivo dos livros espíritas, não vivo. Eu vivo do meu trabalho como professor e do meu trabalho como editor da Mente Aberta. Mas do Livros Espíritas é o contrário. Hoje a Mente Aberta subsidia financeiramente a La Chatre, para que a La Chatre continue existindo. Mas, o que é que acontece? Aí há confrades que dizem assim, não, mas o livro espírita tem que ser de graça. Eu digo assim, faça seu livro espírita e disponibilize de graça. Isso. Né? Mas não entenda que há qualquer tipo de um locupletamento indevido, um beneficiamento indevido, porque não há. O que existe hoje é uma escassez, é uma dificuldade. A vida do livro espírita ela é muito orgânica. Em que sentido? O palestrante faz uma palestra, ele menciona um livro, as pessoas se interessam, vão lá e compram. Vão procurar. Fora isso, você tem um outro livro mais conhecido que acaba sendo vendido, acaba sendo comprado. Mas, de um modo geral, ela é orgânica. É o palestrante ali vendendo. Eu até falava isso com alguém, acho que foi com Roosevelt, no momento de almoço da gente, no evento, né, no sábado do evento, que as casas poderiam ganhar muito, inclusive, se elas montassem uma logística seguinte. O palestrante vem, ela já sabe com antecedência que o palestrante vem. Fulano, vai falar sobre o que na palestra? Quais são os livros que você vai referir? Vamos buscar uma consignação, né, com a distribuidora dos livros para poder vender. E isso ajudaria a casa, ajudaria a divulgação e também o trabalho que o palestrante eventualmente desenvolva, né, lá com as questões sociais de um modo geral. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, eu sou a Renata Gildice. Hoje nosso convidado, a gente sequestrou ele, pôs no porta-malas. A gente convidou ele, tipo assim, ele foi graciosamente constrangido. Exatamente. É mentira, que ele aceitou de muito carinho. Não, e a gente está muito feliz, né, por poder estar com ele hoje. É isso aí, mas antes da gente apresentar nosso convidado, nós temos alguns recadinhos de sempre. Isso, gente. Então, olha, se você não segue a gente ainda, se você veio a partir de um corte, ou alguém que te indicou, a gente queria dar as boas-vindas, lógico. Com certeza. E pedir para você já se inscrever. Aproveita esse momentinho aí para você apertar o botãozinho do inscreva-se, coloca um coraçãozinho nos comentários, manda esse episódio para as pessoas que você conhece, até para o algoritmo entender que você tem interesse no nosso conteúdo. É isso aí. Tem muito episódio legal. Cada semana melhor, né? Esse ano a gente tá caprichando, tem muito episódio bom. E antes de apresentar também, nós vamos chamar um recadinho do nosso querido Paulo Amaro. Isso aí. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este momento Sementes de Otimismo. A vida nos prega surpresas, algumas vezes boas e outras não. Mas não podemos nos deixar abater, não podemos nos desesperar. Não nos ajuda a remoer o problema, nem reclamar e bradar aos céus revoltados. Temos consciência do quão mal algo pode ser em nossa vida e do peso que isso representa. Mas, se nos deixarmos cair, tudo se torna ainda mais complicado. Não desista nunca. Isto é apenas mais um percalço da vida. Continue caminhando, mesmo que em passos lentos, mas nunca pare. Um beijo, meninas. Um beijo, pessoal, e até o nosso próximo programa. Um beijo, Paulo. Obrigada. Acompanhe Paulo esse episódio. vai curtir hoje demais. Você apresenta o nosso convidado. Gente, olha... a gente está muito feliz de receber uma pessoa muito querida que nós conhecemos já há bastante tempo e que esteve conosco num evento muito especial do nosso centro, Bênção de Paz, nosso Pedro Camilo. Pedro, obrigada. Olá, Renata, olá, Débora, olá, todas as pessoas que nos assistem. É uma satisfação muito grande estar com vocês. E eu brincava antes de começarmos que, embora o programa, a ideia seja de mulheres, né?
eu já fui mulher. Já. Então, eu estou em casa. Você está em casa, Me sinto em casa, me sinto abraçado. E mais do que isso, bem-aventurado entre as mulheres, né? Meu Deus do céu, que Satisfação bom. muito bom. Que bom que vocês me sequestraram. Sequestrando. Não, mas você vê que a gente não deu opção, né? A gente catou ele lá e assim, que hora que você pode? É qualquer um. Qualquer hora que ele puder. Deu certo, estamos aqui. Bom, Muita alegria. Bom, muito legal. Pedro é professor de direito, é advogado, mas atua só como professor, mas a gente não vai falar de direito, vamos falar de espiritismo, de doutrina espírita, né? Qualidade, exatamente, porque ele é um autor espírita, enfim, pensador, né, uma das mentes aí mais destacadas aí da doutrina espírita de um movimento bem mais atualizado, né? Ontem ele deu, né, uma contribuição assim incrível, né? A gente só faltava sair pegando papelzinho para anotar tudo, mas ele pôs até o QR Code para a gente acompanhar e isso foi incrível. Eu falei que eu fiquei rindo de orelha a orelha. Foi muito bom. E é legal depois que a gente conseguiu refletir depois, né? Como que eu posso aplicar isso na casa espírita? Foi muito legal. Sim. E Pedro, fala um pouquinho pra gente do seu ingresso na doutrina espírita. Você sempre foi espírita, virou espírita. Como que aconteceu isso? Eu conheci o espiritismo aos 13 anos. 13 anos, eu lembro bem porque era uma sexta-feira de carnaval. Eu, na verdade, já tinha tido experiência com a Umbanda, com o Candomblé. O meu pai frequentava a Umbanda, o Candomblé, ia muito com ele. E a familiaridade com o fenômeno mediúnico foi muito útil para mim, muito interessante. Eu vi muitas coisas, ouvi muitas coisas, conversava com os espíritos. Os espíritos gostavam de falar comigo. Tenho certeza. Não sei porquê, eu também gostava muito de conversar com eles. Mas chegou um momento que meu pai decidiu que não era aquilo que ele queria, que não tinha interesse mais. Seu pai era médium? Ele trabalhava? Não era médium, não. Embora nunca teve nenhum indicativo mais ostensivo, né? Embora uma ou outra pessoa tenha dito a ele, mas nunca se concretizou, né? Nunca se efetivou. E eu, naturalmente, mantive o interesse. Eu queria continuar falando com esses seres, né? Com essas pessoas do outro lado. E eu me lembrei de uma tia minha, que morava perto a mim, essa tia já desencarnou há 2 anos, que ela frequentava um grupo familiar. Era um grupo pequeno de pessoas que se reuniam numa sala de uma escola que ficava no bairro, às quartas e sextas-feiras. E eu tinha ouvido das conversas, aquelas conversas que a gente ouve de forma atravessada, que nas sextas-feiras havia manifestações mediúnicas. Eu dizia, pronto, então é que eu quero. Combinei, então, de irmos numa sexta-feira, que era uma sexta-feira de carnaval. 24 de fevereiro de 1995. Nossa! Eu lembro. E aí, tudo certo, tudo ajustado. Aconteceu de, no mesmo dia, uma outra tia, uma tia-avó, tia do meu pai, por exemplo, e tia dessa tia, falecer. A tia Rosinha, Rosália dos Santos Reis. Tia Rosinha faleceu, que era espírita também, era uma das pessoas que falavam pra gente sobre espiritismo, ela e um outro tio, o tio Wilson. E a tia Rosinha faleceu, a minha tia não ficou bem, ficou abalada com a questão, não quis ir pro grupo. Eu disse, mas eu quero ir. Havia um casal de vizinhos que também ia a essa reunião, e eu então perguntei a meu pai se eu poderia ir com eles. Foi com esses vizinhos que fui. Foi a primeira vez, o primeiro contato. A partir dali eu continuei a frequentar aquele grupo. Havia um outro centro, um centro mais organizado, já com quase 30 anos de história, que era o Núcleo Espírita Teres de Menezes. Pioneiros, né? Pois exato, no bairro. Vai fazer 60 anos agora, no ano de 27. E aí eu soube também desse centro, havia um senhor, seu Nivaldo frequentava lá este grupo. Disse assim, Pedro, você é um jovem, aqui não tem um grupo de jovens, não é um centro, mas o Teres de Menezes tem um grupo de jovens, talvez te interesse. E aí eu passei a frequentar também esse outro centro, o Teres de Menezes. E a partir daí eu fui me engajando, me interessando, participando do grupo de jovens, participando das palestras. Pouco tempo depois, com 16, eu fiz a primeira palestra nesse grupo menorzinho. Ontem você falou isso, eu fiquei pensando, que legal, né? Esse grupo menorzinho, eu lembro a data também, porque foi o dia do aniversário de minha mãe, foi 15 de agosto de 1996, com 15 anos, né? 96 isso. 16 anos, 97. E aí eu falei sobre a escala espírita. Olha. Aquela partezinha lá do Livro dos Espíritos, a convite dos amigos de lá. E primeira reunião mediúnica com 15 anos, no Centro Espírita, eu participei, eu tinha processos mediúnicos, as manifestações aconteciam, então
tive essa abertura, né, esse acolhimento lá no Téreo de Menezes para participar das reuniões mediúnicas. E graças a isso, né, graças a esse acolhimento, a esse engajamento que eu tive ainda muito jovem, eu criei vínculo, criei aquela sensação de pertencimento, e isso me facilitou muito, não só o interesse pela doutrina, mas o interesse pela causa e pelas atividades que foram sendo desenvolvidas. Então, eu posso até dizer que, assim, apesar de ter me descoberto espírita aos 13, eu acho que eu sempre fui. Pelas ideias, pela familiaridade, pelo interesse, eu acho que eu sempre fui espírita. Tinha acaba tendo uma identificação também, né? Isso, havia uma cola, né? Uma colazinha já ali presente. É interessante, Não, né? É interessante porque, assim, as pessoas falam, você foi pelo amor ou pela dor? No seu caso, você simplesmente foi. Não foi nem por um, nem por outro. Exato, Então, há pessoas que simplesmente vão, né? Claro, guardadas as devidas proporções, de forma alguma quero me comparar, mas não é objetivo. Mas eu lembro da história do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que ganha lá, se não me falha a memória, o livro dos Espíritos. Ele pega o livro dos Espíritos e vai numa viagem de bonde, vai lendo e percebendo que, na verdade, ele já acreditava em tudo aquilo, né? Aquilo já estava nele, e se descobre familiar aquilo, né? Que era um novo já velho, digamos assim. É como se tivesse latente dentro de nós e alguma coisa faz... conteúdo, né? Aquilo eclodiu, assim. Né? Exatamente. Então, eu acho que foi isso. Nunca tive, claro, como todo mundo, passei por processos obsessivos, por questões as mais variadas, por conflitos que se imbricavam também com as questões espirituais, mas isso é de todo mundo, faz parte do processo, né? Quem de nós não estará sujeito a isso, inclusive enquanto está caminhando agora, né? Claro, lógico. Faz parte do processo, mas não houve nada assim de espetacular. Houve esse interesse, essa mobilização, e que deu certo. E até hoje estamos aqui. Lá se vão, estou com 44 anos hoje, então já são aí 31 anos, né? 31 anos, de 30 anos de vivência. Eu cheguei aos 13 para fazer os 14, então são 30 anos, né? 30 anos e uns quebradinhos, e uns mesezinhos aí de vivência espírita, com muita alegria, com muita satisfação. E fazendo um trabalho, né, de divulgação também, né? Além de trabalhar no centro, em algum momento você começou a escrever. Isso. Conta um pouquinho como que foi esse processo, se é uma escrita mediúnica, se é uma escrita sua com inspiração. Pronto. Eu, embora seja médio de psicografia e tenha um livro psicografado, Mente Aberta, as obras, de um modo geral, são fruto de pesquisa. Ah, bem legal falar Elas são fruto de pesquisa, né? A primeira obra foi escrita entre 99 e 2003, quando eu tive minha atenção voltada para a médium Ivone do Amaral Pereira. Isso que eu acho que é legal também você falar. Por que te interessou essa médium? Eu, aos 17 anos, eu lembro como hoje, foi um mês de janeiro de 99, eu ia preparar uma palestra de suplência. Eu vou explicar o que é isso. Lá no Téreo de Menezes, eu acho que até hoje eles mantêm, eu não estou mais frequentando a casa, eles sempre tiveram uma sistemática que era a seguinte: havia um palestrante convidado no dia com um tema previamente estabelecido e havia alguém da casa com uma suplência que preparava o tema também para o caso de o palestrante faltar, poder suprir. Olha que legal. Nossa, na nossa casa não, é o Henrique, a gente põe ele de... Exatamente. É o médium suplente, é o médium suplência. E eu estava designado para o mês de abril para uma suplência sobre um tema chamado Fenômenos Psíquicos na Adolescência. Que legal. Eu ia ser suplente desse tema. E aí havia um baiano, Carlos Bernardo Loureiro, escritor, pesquisador, espírita, muito respeitado lá na Bahia, já desencarnou em 2006, ele desencarnou. E o Bernardo Loureiro, eu lembrava de um livro publicado pela FEB em 1995, intitulado As Mulheres Médiuns, que reúne cerca de 98 biografias de mulheres que ao longo da história foram médiuns e que a gente não conhecia. Eu lembrava desse livro, da referência, e lembrava de ter ouvido o Bernardo falando sobre esse livro, que ele também falava das meninas médiuns, aquelas que haviam trabalhado com Kardec na obtenção lá do conteúdo do espiritismo. E eu disse, bom, eu quero esse livro para que eu possa buscar as referências às meninas médiuns e usar essa referência numa palestra possível sobre fenômenos psíquicos na adolescência. Fui até a Federação Espírita do Estado da Bahia. Fui até lá, peguei um ônibus, fui até lá para comprar o livro. Comprei o livro, voltei para casa. No que eu voltei para casa, que sentei no quarto para ler o livro, eu não fui ao sumário. Eu fui, como dizia minha avó, no abre e lê. No abre e lê, né?
Aí peguei no Abilê, abri assim um livro e me deparei imediatamente com a biografia da Ivone. Nossa, assim, gente. no susto, né? Com a biografia da Ivone. Comecei a ler aquela biografia, comecei a sentir uma emoção, comecei a me emocionar, uma coisa diferente, não consegui terminar. Larguei o livro, fizemos o evangelho, era uma segunda-feira, fizemos o evangelho em casa, e aí aquela emoção voltou de novo, e na sequência dos dias eu comecei a sentir algo diferente, né? Uma presença espiritual, uma aproximação, algo diferente. O tempo foi passando, algumas pessoas no centro, 2 médios em especial, médios de vidência, começaram a ver um espírito com tais e tais características ao meu lado, e as atividades foram acontecendo. Lá pelo mês de março, eu comecei a colaborar na Federação Espírita, como voluntário, na livraria e na biblioteca. Isso me dava acesso. Eu também trabalhei na livraria. Pois é. Isso me dava acesso aos livros. Um belo dia eu estava lá no depósito da livraria, da biblioteca, né? Da livraria da Federação Espírita, quando eu vi um livro pequeno, um livro no formato, devia ser um formato 13, 10 por 15, alguma coisa assim, um livro pequeno, com a contracapa para cima, meio rosado, com um tom rosa, que estava escrito assim, Hermínio Miranda. Já conhecia o nome de Hermínio Miranda. Sim. O nome já era familiar, eu tinha estudado já com o grupo de Diálogo com as Sombras e outras obras. Bom, Hermínio é um autor conhecido, respeitado. Deixa eu ver do que se trata. Assim mesmo. Ele estava com a contracapa. Aí eu abri as últimas páginas. No que eu abri as últimas páginas, eu vi 4 fotos de uma senhora, de uma pessoa, que eu não sabia quem era, mas quando eu vi as fotos, eu comecei a chorar. Eu senti uma emoção, aí fui pro banheiro, me escondi, né? Aí me recuperei e tal, voltei. Quando eu voltei, era um dos volumes do livro Cânticos do Coração, publicado pelo CELD, o Centro Espírita Leão Denis, do Rio de Janeiro, e era uma obra da Ivone Pereira. Na verdade, o livro é prefaciado pelo Hermínio. Na contracapa estava o trecho do prefácio e, nas últimas páginas, fotos da Ivone Pereira. E aquilo me causou ali uma emoção e tal. Eu digo, bom, tem algo de estranho no reino da Dinamarca, né? O que é que eu fiz? Eu peguei o livro, comprei o livro, fiz uma cópia daquelas imagens e na internet eu fui encontrar imagens de outras pessoas, de outras senhoras, de outras idosas, e imprimi e mostrei às médiuns amigas. Você fez tipo... Olha, metodologia científica. Pois é. Mostrei a elas assim, perguntei assim, vocês reconhecem, eu não disse nada, vocês reconhecem algum desses rostos? E as duas apontaram para o rosto da Ivone. Né? Olha. Hoje eu falo sobre isso tranquilamente. Antigamente eu tinha uma tranquilidade, uma reserva, mas hoje eu falo sobre isso tranquilo. E então, identifiquei que se tratava dela, de fato. E aí, muito mais me interessou. Já vinha me interessando o trabalho dela, muito mais me interessou. Comecei a procurar sobre a outro, perguntava, e ninguém tinha muitas informações sobre ela para me dar. Eu digo, bom, eu vou pesquisar. Vou pesquisar para que eu conheça quem é esse espírito, quem é essa pessoa. Comecei a pesquisar as obras, comecei a encontrar material. No mesmo ano, em abril, aconteceu na Bahia, foi um congresso espírita, no qual estavam vários confrades de todo o Brasil. Eu era um adolescentezinho, de 17 anos, né? E eu estava como voluntário também, trabalhando nesse congresso. Eu carregava os bujões, os galões de água para repor, né? Nos filtros. E aí eu sabia que estavam lá Sueli Caldas Schubert, Nossa. O Jorge Andréa dos Santos, o Raul Teixeira e outros tantos. Nata. E outros tantos. E eu sempre digo assim, o que eu tenho é ousadia, eu sou ousado. Aí eu fui conversar com a Sueli, perguntei a Sueli, eu disse, eu estou pesquisando sobre a Ivone. Não, imagina, menino de 17 anos, eu fiquei imaginando, sei lá, o Duda. Eu fiquei ali, terminou a palestra, eu fui falar com ela. Eu tenho pesquisado sobre a Ivone, sei que a senhora pode ter conhecido ela, disse, olha... não conheci pessoalmente, mas o Hermínio Miranda conheceu. Eu não tenho aqui os dados dele, mas eu vou voltar para casa, vou voltar para Juiz de Fora. Tome aí meu telefone. Dia tal, me ligue, que eu passo para você o endereço do Hermínio. Opa, já tinha alguma coisa. Fui falar com o Jorge Andréa. O Jorge Andréa disse, olha, apesar de ter vivido no Rio, eu não conhecia a Ivone e tal. Aí contei da Sueli, ela disse, de fato o Hermínio conviveu com ela, talvez seja a melhor pessoa, mas eu pessoalmente não tenho o que te ajudar. Fui falar com o Raul. Ainda hoje está lá o prédio, que é o Centro de Convenções da Bahia, está abandonado, está lá para ser requalificado, e havia o salão principal, que era o Salão Iemanjá.
Era enorme, um salão enorme, o principal. Eu fui esperar Raul na saída da palestra dele. Mas foi uma coisa assim, parece que orquestrada. Porque o Raul nunca andava sozinho. Era sempre um séquito, um grupo, né? Uma galera ali em torno do Raul. Mas, curiosamente, neste dia, o Raul sai do auditório sozinho, sem ninguém em torno, sem nada. E eu vou até o Raul e digo assim, Raul, eu me chamo Pedro Camilo. Estou pesquisando sobre a Ivone e queria saber se o senhor conheceu, né? Se a conheceu. Aí ele disse assim para mim, olha, Pedro é o nome de meu neto, Camilo é o nome de meu guia, eu não vou esquecer de você. Oh, que legal. Não vou esquecer de você. Olha, vou fazer melhor para você. Vou te dar aqui o nome de uma pessoa e o endereço. Aí me deu o nome, Augusto Marques de Freitas. Me deu o endereço. Aí disse assim, não lembro o CEP, mas o CEP você consegue nos Correios. Procura na internet. Escreva para o Augusto, diga que fui eu que mandei você escrever, que ele vai te mandar o material. Eu digo, opa, que bom, consegui alguma coisa. Aí rapidamente escrevi para o Raul, pro Augusto. 15 dias depois que eu escrevi para o Augusto, eu recebo um volume pelo e-mail, pelo correio. Um volume, que era um livro, intitulado Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma. O Augusto Marques de Freitas era presidente do Centro Espírita Ivone Pereira, em Rio das Flores, cidade que a Ivone nasceu, e foi o primeiro centro espírita do Brasil com o nome dela. O Augusto, então, me mandava o livro que ele tinha escrito. O Raul sabia, não quis me contar, né? Aí, quando eu abri o livro, eu não sabia se ficava feliz ou triste. Feliz porque era um livro sobre a Ivone e triste porque não tinha sido eu que escrevi o livro, né? Aí fiquei meio mordidinho assim e tal. E aí comecei a ler, claro, o livro foi espetacular, foi fundamental para mim, porque havia muitas referências, muitas informações. Foi um pontapé inicial para mim, para que eu começasse, de fato, a ter mais densidade na pesquisa sobre a Ivone, saber onde buscar as coisas. Mas eu percebi que, apesar do livro ter sido interessante, e até de a própria Ivone ter publicado uma mini-biografia dela, que está reunida na obra A Luz do Consolador, ainda tinha mais o que explorar. Ainda havia aspectos que poderiam ser mexidos, encontrados, e eu continuei pesquisando. Aí entrei em contato com o Hermínio, depois falei novamente com o Raul, fiz uma entrevista com o Divaldo, tinha um confrade, o Edilton Costa, pessoa queridíssima, está lá ainda hoje na mansão, muito próximo do Divaldo, mora lá ainda hoje na mansão. O Edilton conseguiu falar com o Divaldo me recebeu para uma entrevista, eu fiz uma entrevista com o Divaldo, e fui chegando a várias outras pessoas, Afonso Soares, enfim, uma série de pessoas, pessoas amigas, e a mais conteúdo sobre a vida e a obra dela. E cheguei, inclusive, à família dela. Consegui contato com a Beth Opert, que é sobrinha dela, e que é quem guarda até hoje documentos, coisas pessoais da Ivone. E aí, graças a esse movimento, a esses movimentos ousados, como eu digo... Sim, ainda mais para um adolescente, né? Claro. Em 2003, eu estava com 21 anos, ia completar 22 no meio do ano, eu lancei o primeiro livro, que é Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa. E foi a partir daí, portanto, que eu comecei me descobri escritor propriamente dito. Né? Escrevi alguns artiguetes, poesias, crônicas, contos, mas dando corpo mesmo a um material, 2003, portanto, lá se vão 22 anos. Eu era 21 anos, né? Quando saiu a primeira obra. De lá até então, continuei as pesquisas com a Ivone, outras obras surgiram, outros movimentos, e acabei me tornando editor, né? Em 2012, né? Em 2012, eu montei a editora Mente Aberta, que a princípio era para publicar os meus livros espíritas, mas com o tempo ela foi ganhando uma outra conotação. Hoje eu publico todo tipo de livro. E os livros espíritas hoje são publicados exclusivamente pela La Chatre, da qual eu me tornei editor em 2018. Fui convidado pelo Alexandre, que tinha sido fundador da La Chatre, não tinha mais condição de continuar com o projeto, e eu assumi em 2018 essa editora que já vem aí com uma estrada. Uma editora que, curiosamente, publica os principais livros do Hermínio, né? Nossos Filhos São Espíritos, Autismo, a Leitura Espiritual e outras obras, e que o Alexandre me disse que grande parte daquilo que ele conversava com a Ivone, que ele conheceu a Ivone, ele era um jovem, também conheceu a Ivone, muito das críticas que a Ivone fazia ao movimento espírita, e em especial ao movimento do livro espírita, ele incorporou como filosofia de trabalho para tocar a La Chatre. Então, meio que as coisas, né? Uma coincidência. Parece que é uma grande teia, né? Que vai amarrando a gente aqui, a gente ali. O engraçado é o seguinte. Quando o primeiro livro ficou pronto, havia um amigo queridíssimo, a maior cultura espírita que eu já conheci, chamado Elzio Ferreira de Souza, lá da Bahia. Elzio, eu
pedi a Elzio ajuda, conheci Elzio, Elzio me ajudou bastante. O Elzio disse assim, olha, Camila, eu vou te indicar para La Chatre. E escreveu para Alexandre. Só que na época, a La Chatre estava numa mudança de Bragança, de Niterói para Bragança Paulista, e estava sem condição de absorver o livro. O Alexandre disse assim, olha, Elzio, infelizmente eu não tenho como, neste momento, absorver e tal. O Elzio, então, me direcionou para outro grupo, um grupo lá de Salvador. Eu publiquei com o grupo, e 2 anos depois, 1 ano depois, eu conheci a turma da La Chatre em Santos, no Congresso sobre Pedagogia Espírita. Eu vim a Santos, participei, os conheci, e dali para frente os livros passaram a sair com a La Chatre. Né? Então veja que as coisas estavam meio, parece que estavam meio amarradinhas, né? Desde lá atrás, e hoje eu tenho essa responsabilidade aí com os livros do Hermínio, uma luta muito grande, porque, assim, as editoras espíritas têm passado por muitas dificuldades. Ah, eu imagino, né? Eu tenho falado sobre isso, assim, a gente tem pessoas, graças a Deus, pessoas no movimento, que são pessoas bem situadas financeiramente, mas que ainda não entenderam que não apenas na assistência social é preciso fazer a caridade com o espiritismo, mas também na divulgação. Que foi até o que o Roosevelt falou, né? Também na divulgação. Então, nós, das editoras espíritas, temos passado muitos apuros. Há editoras que estão fechando, estão deixando de publicar os livros. Por quê? Porque não tem dinheiro, não tem recursos, né, para poder se manter. Nós temos aí, ao longo de 7 anos, feito muito sacrifício, inclusive pessoais, para poder manter o trabalho vivo. Não sei até quando a gente consegue segurar né, essa coisa. Mas com muito esforço, exatamente para não deixar que esse legado morra, que esse legado pereça. As obras do Hermínio e outras tantas obras de autores muito, muito, muito respeitáveis, com conteúdo muito bom, que a La Chatre vem mantendo, e que a responsabilidade hoje está comigo. Mas você acha, Pedro, que essa dificuldade com os livros é porque as pessoas estão parando de ler? Porque elas estão pegando coisas de graça. Porque, nossa, você põe PDF de livro espírita, aparece de vários. Pois né? Esse é um aspecto. Veja que é algo que não acontece, por exemplo, entre os protestantes. Sim. Tá? Existe um respeito autoral, à questão do autor, né? Porque é uma discussão muito, 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 muito extensa e muito chata, cansativa. A gente ouve confrades e confreiras dizer o seguinte, o livro espírita deveria ser de graça. Ok, tudo bem. Mas e quem paga o papel? É isso que é. Não, quem paga o serviço de Quem paga o serviço de revisão, de diagramação, de elaboração de capa? Porque há pessoas que vivem disso, há profissionais que têm famílias e que vivem disso. Porque oração não está pagando boletos, água, luz. Exatamente. Não é? Mercado. Exatamente. Quem é que paga a impressão dos livros? Quem é que paga a tinta? Quem é que paga papel? E aí tem um detalhe, o livro espírita, se a gente for comparar com o mercado editorial, não é um livro caro. Não. Não é. Ele não é um livro caro, porque ele não é pensado para ser um livro caro, tá? Eu hoje que estou nos bastidores, aí outro dia um confrade, uma pessoa que eu respeito muito, que eu gosto muito, e que veio dizer assim, mas eu hoje lido com livro e sei, por exemplo, que às vezes se vende o livro em relação ao custo propriamente dito, com tantos % a mais, mas aí que tá, você não pode pensar só o custo da impressão. Você tem que pensar nos impostos, você tem que pensar nas pessoas Isso, contabilidade, vendedor, a pessoa que faz o contato. Enfim, tem uma gama de coisas. Eu, por exemplo, digo com tranquilidade. 7 anos na La Chatre, eu não recebo R$1. Ao contrário, eu coloco dinheiro mesmo para você. Eu tenho certeza. Se eu contar o quanto eu já coloquei de dinheiro em 7 anos, as pessoas não têm um treco. Né? Então, assim, não é disso que se trata. Né? Não é de ganhar dinheiro, mas é de ter condições mínimas de sustentar o projeto, sustentar os projetos. Procura as editoras espíritas, na sua maioria, elas estão assim caindo. Tá? Não, e as pessoas também, os frequentadores dos centros, acham um absurdo. Mas o palestrante fica vendendo livro. Gente, mas assim, né? Então, até isso tem que se pensar para convidar. Eu preciso ser sincero e dizer o seguinte: é verdade que há pessoas que de fato embolsam o dinheiro do livro. Que eu acho também que é uma questão de consciência. Eu não posso obrigar ninguém a doar nada. Não, até porque é o trabalho da pessoa intelectual. Se a pessoa fala, eu vivo disso aqui, tá tudo bem. Honesto, eu acho que é isso. É ruim se fica parecendo que é para doação e fica para a pessoa, né? Então, se há honestidade, veja o Luiz Antônio Gasparetto, né? A Zíbia Gasparetto, que dizia que, inclusive isso, que até uma história aí que eu ouvi uma certa feita, que ela dizia, inclusive, que ela embolsava mesmo dinheiro, mas ouvi de uma pessoa que na época esteve com
ela, que ela dizia o seguinte, disse na intimidade, olha, eu falei isso para me livrar do movimento espírita, que ficava no meu pé ali, aquele ranço, enchendo. E aí mostrou para essa pessoa as obras sociais que eram mantidas com o livro. Né? Mas ainda assim, né? Se a pessoa quer e ela é sincera, como você disse, se é honesto, ok. O problema é fingir. Eu não vivo dos livros espíritas, não vivo. Eu vivo do meu trabalho como professor e do meu trabalho como editor da Mente Aberta. Mas do Livros Espíritas é o contrário. Hoje a Mente Aberta subsidia financeiramente a La Chatre, para que a La Chatre continue existindo. Mas o que é que acontece? Aí há confrades que dizem assim, não, mas o livro espírita tem que ser de graça. Eu digo assim, faça seu livro espírita e disponibilize de graça. Isso. Né? Mas não entenda que há qualquer tipo de um locupletamento indevido, um beneficiamento indevido, porque não há. O que existe hoje é uma escassez, é uma dificuldade. A vida do livro espírita ela é muito orgânica. Em que sentido? O palestrante faz uma palestra, ele menciona um livro, as pessoas se interessam, vão lá e compram. Vão procurar. Fora isso, você tem um outro livro mais conhecido que acaba sendo vendido, acaba sendo comprado. Mas, de um modo geral, ela é orgânica. É o palestrante ali vendendo. Eu até falava isso com alguém, acho que foi com o Roosevelt, no momento de almoço da gente, no evento, né, no sábado do evento, que as casas poderiam ganhar muito, inclusive, se elas montassem uma logística seguinte. O palestrante vem, ela já sabe com antecedência que o palestrante vem. Fulano, vai falar sobre o que na palestra? Quais são os livros que você vai referir? Vamos buscar uma consignação, né, com a distribuidora dos livros para poder vender. E isso ajudaria a casa, ajudaria a divulgação e também o trabalho que o palestrante eventualmente desenvolva, né, lá com as questões sociais de um modo geral. E isso daria um fluxo maior para os livros. Depois da pandemia, então, as coisas caíram vertiginosamente. Eu imagino. E as pessoas fazem os livros piratas e disponibilizam de forma gratuita na internet, achando que estão fazendo bem para divulgar, tudo bem para divulgação, mas elas estão quebrando as editoras. Isso vai depauperando, vai depreciando, vai minando o trabalho das editoras. Que, volto a dizer, não queremos ganhar dinheiro nem enriquecer, não, gente. O que a gente quer é manter o trabalho vivo. A gente tem obras hoje, por exemplo, do Hermínio, de outros tantos autores, que não conseguimos colocar de volta no catálogo, porque não tem dinheiro. Porque é o dinheiro que tem para pagar incêndio. A gente reduz, a gente enxuga. A La Chatre está no vermelho hoje desde novembro do ano passado. Desde novembro. Isso é triste. E a gente não consegue colocar a conta no azul. Né? Colocar a conta no azul. Mas as duas funcionárias não deixam de receber o salário. Né? A logística que é terceirizada, às vezes atrasamos, mas pagamos, sempre pagamos, atrasa um pouquinho, mas pagamos, por quê? Porque são pessoas que também dependem daquilo para viver, suas famílias dependem daquilo. Então, assim, falta essa percepção, essa visão de entender, como diz Emmanuel, né? Que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação. Então, a gente não entende que ajudar o trabalho do livro é também uma forma de caridade. Encontramos no caminho aí pessoas generosíssimas, pessoas caridosas, que ou nos emprestaram recursos e depois receberam de volta, ou fizeram aquele empréstimo, paga quando quiser, né? Ou simplesmente doaram, e que foi muito bem-vindo. Mas, infelizmente, é algo que precisa de uma regularidade. E digo com toda tranquilidade, conversar com isso com Jaime Ribeiro, que também esteve no evento do Benção. Jaime, fora uma ou outra editora que tem autores que estão na mídia. Isso é fundamental, né? Que tem autores que estão na mídia. Exato. Fora uma ou outra editora que tem esses autores, as demais estão passando por dificuldade. Com certeza. Elas passam com muita dificuldade. Hoje eu soube, inclusive, que a Leal, que é a livraria Espírita Alvorada, lá do Divaldo, que publicava os livros do Divaldo, assim, o grande propagandista dos livros era o próprio Divaldo. Claro. Lógico. Né? O grande motor de venda era o Divaldo. O Divaldo chegava, fazia as palestras, as pessoas compravam. O Divaldo desencarnou. Não há mais essa atração. Então, eles também já estão buscando rotas para poder manter o livro no mercado, para manter os livros circulando, porque os livros existem lá para ajudar um trabalho que é gigantesco lá da Mansão do Caminho, que é a obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção. Os livros do Raul, que também tinham o mesmo impacto, essa vinda orgânica, a pessoa assiste, vai lá e compra o livro. O Raul parou de fazer as palestras em função das limitações de saúde. Então, tiveram uma queda também muito grande. Aí você tem lá a Federação Espírita do Paraná, que dá um suporte muito grande a eles, que ajuda a movimentar, mas é essa coisa mais do dia a dia, do tete a tete, do momento das palestras. Por isso que os palestrantes que têm livro
levam consigo os livros para que no momento das palestras sejam vendidos. Né? Não é para explorar indevidamente. Eu acho engraçado. O espírita ele tem muita dificuldade de falar de dinheiro, não é? Exato. Então, mas acho que isso tem que ser mudado, né? Lógico. Porque eu acho assim, você falou até ontem no evento, né? O pessoal fala, as igrejas de parede preta, não sei o quê. Tipo, estão atraindo, estão mudando a linguagem, estão mudando um formato. Agora, você pega um adolescente, pegar um livro com aquela diagramação antiga numa biblioteca, a chance disso acontecer é nula. Né? O que aconteceu com você com 17 anos é uma coisa assim... Fora da curva. Fora da curva. E também não tinha rede social, não tinha Instagram, né? Então, você mergulhou naquele propósito lá, mas hoje é muito difuso o foco, né? Como você vê, assim, porque o que a gente nota, Pedro, que assim, o autor bom, né, por exemplo, você, né, aquele livro que você escreveu, A Fraude, nossa, espetacular, é sensacional esse livro. Comprem esse livro, gente, comprem, é muito legal. Vale muito a pena. O autor bom, o autor que tem, né, bastante fundamento na doutrina espírita, muitas vezes ele não tem espaço. Às vezes um autor que publica aquele livro que tem uma frase motivacional, aquele lá, de repente, qual é o futuro que você vê para a literatura espírita diante desse cenário que é muito marqueteiro, assim, enfim? Eu não sei lhe dizer. Eu transito entre um realismo e um otimismo, sei lá, ingênuo, talvez, não sei. Mas, infelizmente, a tendência nossa, que é a tendência dos dias de hoje, é de querer o rápido, o fácil e o que não dá trabalho. O que é indolor. Então, assim, veja, aquele romance que eu escrevi, que até foi bem compreendido no movimento, né? A gente fala fraude, aí as pessoas, vai falar, e nem lê o livro, né? Eu tentei... Foi incompreendido? Foi bem compreendido. As pessoas não querem saber de fraude. Gente, mas o livro é incrível. As pessoas não... Mas é isso, as pessoas não querem. As pessoas querem algo que venha massagear o ego. Teve um dirigente de centro que disse assim, o livro fala de cartas consoladoras, mas não consola em nada. Quer dizer, é um tipo de mentalidade bem difícil até de qualificar. Então né? Vamos continuar enganando. Vamos continuar pegando bastante informações na internet, que é melhor, então, né? Mas há pessoas que preferem continuar sendo enganadas. Algumas pessoas não são interessadas pela verdade. Elas querem ouvir o que elas querem. Né? O que mantém elas no engano. Na ilusão que elas vivem, né? Elas querem que o livro venha dizer, você merece ser feliz. E como é que faz isso na prática? Como é que realiza? Sem assumir a responsabilidade sobre si mesma e sem entender as armadilhas que estão no mundo. Exato. Tá? Então, naquele livro a gente tenta, numa linguagem direta, simples, é um romance. Romanceada, mas eu acho do tradicional. A linguagem é muito fácil. Linguagem direta. É fluido para ler, né? Com Agradável. Um enredo que prende, que atrai as pessoas. Dá vontade de você terminar um capítulo e passar para o outro. Né? Mas assim, e com conteúdo. Com cuidado com o conteúdo, com a informação válida. Nós temos autores que têm feito esforços nesse sentido. Mas a grande questão é que, como eu dizia, existem aquelas pessoas que caem nas graças, né? Por um apelo midiático. Editorial. Isso, por um apelo midiático. São pessoas que falam coisas, aquelas coisas que são as coisas que... todo mundo quer ouvir. Exatamente. E que acabam ganhando muito mais a atenção do público. E que acabam escrevendo também coisas que entram no circuito do coaching espírita, da autoajuda espírita, e que acaba repetindo mais do mesmo. Mas é o mais do mesmo que as pessoas querem consumir. Elas não querem acordar. Elas querem continuar dormindo. Né? E qualquer barulhinho que você traga lá para dizer assim, acorda a pessoa. Não, pelo amor de Deus, vai para lá, chama a polícia. Tá perturbando aqui o meu sono, né? A minha tranquilidade. Então, assim, existem pessoas que de fato querem acordar. Eu vejo hoje movimentos espíritas acontecendo. Né? Existem vários movimentos espíritas acontecendo. Alguns um pouco mais agressivos, um pouco mais radicais, outros mais moderados, outros bem conservadores, querendo manter as coisas exatamente como estão, mas pelo menos já há pluralidade. E essas pluralidades têm produzido conteúdos muito interessantes. Então eu tenho tido muita alegria de ver novos olhares, novas pessoas, novos rostos aparecendo e fazendo discussões. Mas, por outro lado, existe um discurso por parte daqueles que têm um domínio hegemônico do movimento, né? Chama-se de movimento espírita mais hegemônico, que é um discurso que não acolhe a diversidade, que quer manter
o mesmo de sempre, as mesmas coisas, né? Eu imagino, por exemplo, que o Benson deva sofrer bastante um pouco com isso, né? Porque o Benson tem uma plástica diferenciada, né? A gente não liga. No caso, não assim, tem que né? ligar mesmo, não deve ligar, mas assim, a forma como o Benson usa a música, né, é uma coisa espetacular. E todo mundo que Já conhece teve gente canta. que a gente foi tocar no evento, o cara fazia assim, Mas para. Aquele assim, né? e eu não entendendo nada, lá e o cara... E eu digo, continua. É porque acho que tocou Clara Nunes, não foi quando tocou Clara Nunes? Imagine, pelo amor de Deus, né? Mas eu queria até que... Foi Morena de Angola? Foi? Não. Acho que foi Água ninguém ouviu, Foi essa. sei lá, alguma coisa assim. E eu queria até, nesse assunto, Pedro, faz um paralelo, assim, do espiritismo que era quando você começou e o espiritismo que é hoje. O que você acha que melhorou e o que você acha que ainda está deixando... E o que piorou também, que deve ter coisa que piorou. É uma boa pergunta, viu? Eu acho assim, eu venho de um grupo que trabalhava arte também de forma muito presente, né? Então nós tínhamos o grupo ainda tem uma veia do teatro muito forte. Graças à abertura dos dirigentes, foi um grupo que se formou com jovens e que sempre acolheu jovens, e nós tínhamos no grupo pessoas ligadas ao teatro. Então, diretores de teatro, pessoas formadas na Escola de Teatro da UFBA Federal da Bahia. Então, Vera Santos, Irã Costa, Lino Costa, que até hoje está lá, o Lino, dando uma contribuição importante. Vários meninos que se formaram lá nos grupos da casa foram estudar teatro também. Então, assim, a veia do teatro foi muito presente. Um grupo que percorreu o estado levando peça teatral. Então, isso me ajudou bastante, né? Por isso que eu acho que a música, no caso do Benson, que é um grande forte do Benson. É o nosso forte, né? A música, ela tem ali um poder de atração muito grande, um envolvimento. E não é só a música com temática explicitamente espírita. É a música com tema, com qualquer coisa que possa nos remeter a discussões, a ideias, a reflexões, as mais variadas. E que trazem a pessoa que entra na casa, que recebe, chega com música, a pessoa está estressada no dia a dia, com os problemas espirituais, aquilo conecta a pessoa com a outra realidade. Ela consegue subir a frequência dela. Leva né? ela para uma outra frequência vibratória. Perfeita essa observação. Então, assim, eu venho de uma formação em que o teatro, que a arte, ela já tinha um lugar especial. Mas é claro que eu percorri vários caminhos que ainda hoje existem que fazem um bloqueio. Tem um confrade nosso, o Medrado, lá o José Medrado, né? Que tem também uma pegada bem diferente. E o Naum Castro, que já esteve inclusive no Benson, que usa muito música para trabalhar diversas questões. Eu me lembro do Naum dizendo que ele foi chamado para um evento de grande porte no estado e que a primeira coisa que o dirigente que o convidou disse foi: você não pode levar música. Então por que me chamou? Por quê? A cereja do bolo, diferencial, aquilo que traz um movimento diferente, exatamente isso, não pode? Então, é uma forma de pensar. E assim, eu querendo entender, não pode exatamente por qual motivo? Porque assim, vamos ser bem puristas, né? Vamos só nos basear em Kardec. Onde lá está escrito, não tocar música. Sem música. Não existe. Não existe, é da pessoa. Fontes, vozes da minha cabeça. Aquele memezinho, né? Fontes, vozes da minha cabeça. Então, o que é que eu vejo hoje? Eu acho que, assim, a gente conseguiu romper várias barreiras, né? A gente antes tinha uma visão única de movimento. Os movimentos dissidentes, vamos chamar de dissidentes, que eu nem diria dissidentes, eu acho que os movimentos diferentes eram meio que sufocados, meio invisibilizados, né? Havia um silenciamento, como ainda hoje há um silenciamento em relação a isso. Quando você não é vinculado a nenhuma entidade, você não existe. Você não tem. Você não existe. Mas hoje nós temos a internet. Por mais que você tente não ver ou dizer que não existe, a internet revela e as pessoas têm acesso às possibilidades. Então, assim, eu tenho buscado viver isso para mim, essa verdade. Eu acho que nós não temos que isolar ninguém por ser diferente da gente. Tá? A gente não tem que silenciar as pessoas por serem diferentes. Eu não sigo Ramatiz, mas as obras de Ramatiz estão aí, há pessoas que se interessam por ela, há pessoas que as estudam nos seus centros, e por que eu vou dizer que elas estão erradas? Ou invalidar o trabalho delas, entende? Existem pessoas que seguem outras tantas percepções, outras tantas ideias, mas elas existem. A cepa
que tem uma pegada muito mais voltada para a ciência, né? E que tem um conflito com o aspecto religioso do espiritismo, ok. E que tem contribuições interessantíssimas. Tem pessoas que pensam em espiritismo, que têm ideias originais, que coisas muito boas. Por que eu não vou dar visibilidade àquilo que aquelas pessoas que eu considero importante? Por que não? Né? Por que eu vou fazer de conta que não existe? Então eu acho que hoje nós temos vários movimentos espíritas acontecendo com visibilidade, com espaço. Então isso é muito positivo nos dias de hoje, tá? Por outro lado, eu acho que o movimento espírita é hegemônico, aquele que tem uma mais voz e mais presença, está cada vez mais se perdendo no meio do caminho, porque tem mantido as antigas práticas, as antigas ideias, né? A antiga forma de fazer, e nisso tem perdido muita gente boa. Não tem conseguido dialogar com os jovens. A gente sente muito isso aqui, Pedro, porque a gente recebe pessoas que, por exemplo, tem uma manifestação mediúnica muito forte, ou são estudiosos e falam, hoje eu não me considero mais espírita, eu me considero espiritualista. Pronto. Porque a pessoa chega com o que ela sente, e não encontra espaço. Uma barreira, né? E tipo, as pessoas, o dirigente às vezes acha que a pessoa veio para querer aparecer mais que ela, tá? Eu acho que tem muito ego, muita vaidade ainda nesse Não encontra espaço para lidar com os espíritos. A doutrina de quem? É verdade. Né? Eu não estou dizendo assim, vamos fazer reuniões mediúnicas de portas abertas, gato, cachorro, papagaio, periquito entra. Não é isso. Mas nós temos que criar mecanismos de facilitar acesso às pessoas à realidade espiritual. Tá? Eu vou falar de duas coisas. A primeira é a seguinte: tem um livro, eu gosto muito de citá-lo, que é Contra os Príncipes e as Potestades. É um romancezinho do Richard Simonetti. O Richard, assim, com todo respeito, meu irmão, já está aí no mundo espiritual, né? E vai saber que eu estou falando com sentimento puro, não é com nada negativo. Mas o Richard era bem conservador. O pensamento, apesar de uma linguagem... Dos livros, não batia. O humor do espiritismo. É o humor do espiritismo. Pois é, e é interessante. Ele tinha uma linguagem muito acessível, muito jovial, mas ele tinha um pensamento bem conservador. Mas, curiosamente, neste livro... Contra os Príncipes e as Potestades. Na abertura do livro, ele conta a experiência dele lá no Centro Espírita Allan Kardec, em Bauru, que ele trabalhava. E ele diz assim, eu acho que era isso, que as pessoas se espantavam quando ele dizia, 2014, que a casa possuía 91 reuniões mediúnicas funcionando. Ele dizia assim, que as pessoas achavam estranho, achavam absurdo, e dizia, não, é o contrário. E que era algo simples, como eles faziam. Eles abriam um primeiro ano de curso de espiritismo, um curso geral, um genérico, né, para as pessoas. O grupo continuava no segundo ano estudando mediunidade. E no terceiro, os que ficavam, os que permaneciam, inauguravam um grupo mediúnico que revezava metade de teoria, metade de prática. E dizia, olha, gente, que interessante, que experiência interessante. Tá? Ou seja, vai continuar crescendo se continuar tendo turmas de estudo. Perfeito. E, assim, franqueava as pessoas o contato com os espíritos. Gente, quem estuda medicina, vamos pensar na medicina, né? A medicina, ok. Mas o estudante de medicina, desde o primeiro ano, tem contato com a prática médica. Claro, desde o primeiro dia, né? Eu sou técnico químico também. Na primeira semana minha no curso de química, eu fui para o laboratório. E as práticas iam ganhando complexidade à medida que o curso avançava. A partir do segundo ano, eu tive físico-química, química inorgânica e química orgânica como disciplinas separadas e 3 práticas de laboratório semanais com cada disciplina. Então, assim, todo conhecimento humano precisa de teoria e prática. Senão se perde, né? Não tem como. Na prática você consolida. Como é que a gente quer ensinar espiritismo? Sem espírito. Proporcionar às pessoas um contato com uma prática orientada, organizada, bem fundamentada, bem dirigida. Eu achei aquela proposta do Richard fantástica, interessante. Na Mansão do Caminho, no Centro Espírita Caminho da Redenção, que é mantenedor da Mansão do Caminho, existe a Juventude Espírita Nina Arueira, que funciona aos domingos, e eles começaram, sob a direção do Kleber, do Edilton e das demais pessoas de lá, com um grupo de meditações que antecedia o trabalho da juventude. E é uma coisa interessante, o trabalho começa às 9, às 7 da manhã os meninos estavam lá, os meninos jovens, de 15, 13, 14, 16 anos.
Jovem não tem compromisso? Qualquer tem. Devidamente estimulado? Tem. Lógico. E aí os meninos iam, o grupo de meditação se transformou num grupo de reunião mediúnica, numa reunião mediúnica. E a experiência que eles relatavam era o seguinte, olha, os meninos que participam deste grupo são os mais engajados, são os mais interessados, são aqueles que começam a participar de tudo na casa. Por quê? Porque dão dimensão prática ao conhecimento. Estão vendo ali, estão se emocionando com os espíritos que vêm ali, trazem suas histórias. Estão se emocionando com os espíritos que vêm através deles para falar. Estão encontrando eco para os seus anseios e conexões para o conhecimento teórico. Então, como é que a gente vai dissociar uma coisa da outra? Tá? Então, a experiência do Richard, essa experiência deles, a experiência que eu tive, que comecei na reunião mediúnica no Centro Espírita com 15 anos. Tive um grupo que entendeu que naquele momento eu estava pronto e me acolheu. Né? Então, essas e outras tantas experiências que existem mostram que se nós conseguimos fazer uma abertura adequada para acolher as pessoas em suas necessidades e dar a ela dimensão, concretude para os conhecimentos teóricos, as pessoas revelam interesse, demonstram, se sentem pertencendo. Me lembro como hoje, de um seminário que eu fui fazer, eu fiquei envergonhado, num bairro de Salvador chamado Cajazeiras, uma das Cajazeiras, são várias Cajazeiras, 7, 5. Eu fui fazer um seminário sobre o Livro dos Médiuns. Havia um grupo da Umbanda lá presente, um sacerdote de Umbanda com um grupo. No intervalo, ele veio conversar comigo, tirar umas dúvidas e tal. Disse, Pedro, eu não consigo entender como é que vocês, tendo um livro como esse, tão rico, que ensina tanta coisa, que a nós lá na Umbanda tem ensinado tanta coisa, vocês colocam tantos obstáculos para as pessoas participarem de reuniões mediúnicas. E aí eu olhei para ele e disse assim, meu irmão, você está certo. Não teve outra alternativa. Não tem o que dizer, vou dizer o quê? E aí a pessoa vai lá, né? Porque ela quer ver. E hoje, por exemplo, você vai no Instagram, tem trabalho de Umbanda rolando, tipo assim, filmado, né? Entendeu? Mas as pessoas vão só por curiosidade. Gente, a curiosidade também ela é uma ferramenta de atração, de conhecimento. É uma porta de acesso, o né? Tom Zé tem uma música que ele diz assim, que o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. Né? Então foi a curiosidade que nos movimentou e nos movimenta o tempo todo. Às vezes aquilo que pode ser no momento uma curiosidade vã se transforma em algo diferente, porque a pessoa se sente tocada, se sente atraída. E volto a dizer, eu não estou propondo, dizendo, vamos abrir as portas, né, das reuniões mediúnicas para quem entrar, quem quiser. Não, mas vamos pensar se de fato o excesso de rigor, critérios tem de haver. Mas será que nós não estamos sendo excessivamente rigorosos? E ao invés de estarmos prestando um serviço à doutrina, estamos prestando um desserviço a ela porque eu acho e às pessoas que procuram a doutrina? O acolhimento também não passa só para como a pessoa é recebida, esse pertencimento, como a pessoa é recebida. Eu acho que também se ela está estudando ali sobre como conversar com os espíritos, né, o diálogo com os espíritos, se ela nunca vai dialogar com nenhum espírito, eu vou lhes contar a pessoa fica meio frustrada mesmo. Né? Vou lhes contar uma coisa que eu ouvi no domingo do evento. Uma senhora veio me procurar depois de minha palestra e disse assim, olha, eu frequento a casa, eu trabalho na Casa X, não vou dizer o nome, na Casa X aqui em São Paulo há muitos anos, sou trabalhadora, mas tenho vindo aqui no Bênção, né, já há algumas semanas e tenho me sentido tão acolhida como há muito tempo eu não me sinto. Que gostoso. Na casa em que eu trabalho. Né? Então, é isso de promovermos o acolhimento, né? De, apesar de ser uma casa grande, nós termos o cuidado com cada pessoa que está ali. E de oferecer a essas pessoas um lugar. Reconhecê-las como gente, como alguém que precisa de algo e dizer assim, olha, este aqui também é o seu lugar. Então é isso. Né? E eu acho que pensar em formas, em estratégias, essa estratégia do Richard é uma estratégia interessantíssima. Né? Para um grupo enorme como era, imagina, 91 reuniões mediúnicas. Precisa de espaço, ok. Exatamente. Mas é possível pensar em alternativas, em estratégias, para permitir que as pessoas tenham algum contato com o fenômeno, né? com a realidade espiritual, para que, de fato, elas deem essa dimensão prática. Eu sempre falo disso, bato nisso, que eu acho que esse é um caminho importante. Com critério, com responsabilidade, com atenção, não é escancarar. Supervisão também, né? De uma pessoa mais experiente, talvez, né? Mas fazer aberturas responsáveis, com certeza, com certeza.
Muito legal. Mãe quer fazer, vai pensando se você quer fazer alguma. Mamãe tá aqui no backstage. Eu queria fazer uma pergunta sobre, tipo, tecnologia e espiritualidade, né? Você acha que coisas como inteligência artificial e tal, você acha que os espíritos, eles já estão... Porque a sensação que a gente tem, né? A gente montou uma palestra para dar numa outra casa, num evento esse final de semana, e parecia que realmente tinha alguém... Né, alguma inteligência conduzindo aquela pesquisa, né? E assim, de verdade, eu senti uma aproximação, uma presença durante a montagem desse projeto, que foi a mesma presença que eu senti lá no dia. Você acha que a espiritualidade, ela usa esse tipo de recurso ou não? Assim, o que você acha? Eu acho possível, desde que, assim, é uma discussão muito grande, né? Por exemplo, para atuar sobre os equipamentos eletrônicos, os espíritos precisam de médium, né? Tá. Eu ainda me mantenho com a ideia de que é preciso que você tenha um fluido do médium, né? Um ectoplasma, ainda que seja um ectoplasma de uma característica diferente, há outros que acham que não, que basta que os aparelhos sejam, né, de um tipo de característica específica para poder ser sensível, mas havendo possibilidade de atuação, eu não tenho dúvida de que os espíritos atuem e que de fato atuam nesses processos, né? Quando você diz assim, sentir uma aproximação, até mesmo na seleção do prompt, daquilo que vai ser pesquisado. Porque a gente chama de inteligência artificial, mas não é propriamente uma inteligência, né? É um banco de dados, porque a inteligência é algo maior. A gente chama a falta de um outro nome. Mas é um banco de dados extremamente imenso, com uma capacidade de conexão e de formulação e de produção absurda, que nos dá respostas práticas que às vezes erra. Que a gente tem que ter essa atenção, né? Claro. Tem que ter esse cuidado. Mas que serve como uma fonte. Eu participo de um grupo de discussões e que o confrade, de vez em quando, sempre vai a IA para buscar resumos. Vamos discutindo sobre o assunto. Olha, pedi a IA aqui um resumo sobre isso e tal. E aí vai... Então, é uma ferramenta interessante, tá? Eu não tenho notícias, informações sobre os espíritos atuando diretamente sobre... Das respostas. Mas, se os espíritos podem atuar sobre os aparelhos para produzir transcomunicação instrumental, isso é pesquisado, isso é comprovado, eu também não vejo dificuldade, desde que haja as condições ideais, que eles também possam atuar sobre esse recurso tecnológico para poder trazer algum tipo de informação. Que a gente não necessariamente está falando de espíritos superiores. Perfeito. Podem ser também espíritos que venham trazer mensagens de dúvida ou até de aconselhamento errado, né? Mas aí, e volto a dizer, objetivamente pode. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, essas IAs, elas são alimentadas por conteúdos os mais variados. Então, se você traz uma informação... Eu busquei uma ajuda da IA também para montar a minha palestra, né? Para buscar uma sugestão, uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Quando você lança a temática na IA, ela já tem diversas outras informações produzidas por diversas outras pessoas que dialogam com aquela temática. E conhecendo o seu perfil, porque ela também faz leitura, conhecendo o seu perfil, ela então busca direcionar para você o que você pediu de acordo com o que você é, com o que você pensa. Outro dia eu fiz um exercício. Eu pedi para ela escrever um texto com o meu estilo. Aproximou, não chegou lá, mas foi bem próximo. Por quê? Porque ela está em contato comigo ali o tempo todo, fazendo pesquisa, fazendo buscas, fazendo as informações. Então, assim, se você me perguntar, Pedro, é possível os espíritos atuarem sobre a IA? Da mesma forma que eles atuam sobre os aparelhos para produzir transcomunicação instrumental, é possível. Eles atuam sobre a Alexa, por exemplo. Tem um canal no Instagram que fala disso. Comunicações que a Alexa falou ali do nada. É interessante, né? E se você tem como provar, você tem notícias de dados objetivos? Não tenho. Mas no campo da possibilidade, sim, é possível. Não vejo problema nenhum, barreira nenhuma. Legal. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Fala você que... Tá. Mamãe vai fazer uma pergunta. Fala. Eu vou repetir aqui, tá? Queria saber, Pedro, se você consegue, nessa sua maratona de trabalho, frequentar uma casa. Minha mãe quer saber, gente, se nessa rotina, porque o Pedro faz palestra, viaja, dá aula, 1000 coisas, se nessa rotina dele ele consegue frequentar efetivamente uma casa espírita. Desde que voltei para o Brasil, ainda não consegui, mas estou me organizando mas participo de grupos virtuais de estudo que mantêm essa conexão. Hoje nós temos, né? Que eu acho que tem, inclusive tem alguns formatos muito interessantes de centro espírita virtual. Eu acho que é algo interessante que se pode investir, né?
Eu tenho conversa com um amigo lá de Londres, que ele está publicando em diversas línguas, quer publicar no Brasil, possivelmente será conosco, um livro sobre reuniões mediúnicas virtuais. Olha, legal. Um campo de pesquisa que ele tem pesquisado, tem realizado as reuniões, tem pesquisado e obtido coisas interessantes. Então, eu acho que nós podemos também buscar estratégias, falarmos sobre isso, né, sobre a divulgação do espiritismo no mundo virtual, no mundo digital. E eu acho que essas ferramentas também podem ajudar exatamente a essas pessoas que, ou de forma duradoura, ou de forma circunstancial, vem tendo dificuldade de estar num dia certo, numa hora certa, nas casas espíritas. Nós temos... É isso que você vai falar? Então fala você. Eu gostei muito da sua fala ontem sobre isso, porque nós temos passe virtual todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, tem o passe virtual, e a gente tem gente, aquilo que você falou, de outros países. Eu vou traduzir. Minha mãe está falando que lá no Centro Bênção de Paz nós temos de quarta-feira o passe virtual, que tem resultados. Tem o grupo de oração. Tem o grupo de oração, que é 6 horas da manhã. Sim. Presencialmente, são 6 pessoas. Sim. Hoje a gente tem mais de 60 pessoas no grupo de oração das 6 da manhã, que é online agora. Sim, então, como que isso seria possível sem essa ferramenta? E você quer falar mais alguma coisa? Então, e a gente encontra, às vezes, até um pouco de resistência. Eu gostei muito da tua fala ontem, quando você falou, existem pessoas que não conseguem ir, porque não conseguem se manter num lugar com muita gente. Isso. Gente, o Diego falou que vocês estão ouvindo, né? Então, pode responder. Não conseguem frequentar, não conseguem ficar num lugar que tenha muita gente. Sim, tem problemas com ambientes. Às vezes, até emocionais, psíquicas, seja o que seja. E, às vezes, de locomoção. A gente tem gente que, com as palestras online, que nós fazemos também, a nossa palestra também é transmitida, né? É transmitida. Gente de outros países. Sim. E, então, eu digo assim, mas a resistência é muito grande sobre isso. Não no Bênção, porque no Bênção é aquilo que a Débora falou. A gente vai, você conhece, a gente vai indo, vamos fazer, vamos tentar, vamos... Né? Sim. Mas, às vezes eu, como dirigente, me pergunto, meu Deus, será que é uma acomodação da minha parte? Né? Então, me fala você. Falamos sobre isso, né? Sobre a possibilidade do virtual esvaziar o presencial, né? E, assim... Claro que o presencial ele tem um apelo maior, o contato, né, o tete-a-tete, né, o calor humano, isso é muito importante. Mas, de fato, há pessoas que talvez não queiram estar no presencial e talvez não possam, por limitações físicas ou até mentais, de saúde mental. Operacionais também, né? Às vezes a pessoa ela não tem como se deslocar uma hora, ela se identifica com a casa, mas, por exemplo, São Paulo é uma cidade gigante, exatamente, né? Imagine aí, você me diz aí um lugar distante de São Paulo. Morumbi, Morumbi para Vila Carrão. Pronto, é uma contramão absurda, né? Então, assim, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre isso, né? Algumas casas até que cortaram o virtual para forçar as pessoas a vir para o presencial. E eu refletia sobre isso, inclusive, no nosso trabalho, dizendo o seguinte: eu acho que entre ganhos e perdas, eu acho que se ganha mais mantendo o virtual do que tirando o virtual. Para atingir exatamente essas pessoas que estão em outros países, acamadas, que sofrem de agorafobia, por exemplo, tem problema com multidão, com outras pessoas, ou que simplesmente não querem ir, mas aqui, pelo menos, a mensagem vai chegar. A mensagem vai chegar até elas. Existem algumas casas que têm sofrido muito com o esvaziamento em função da manutenção financeira do trabalho. Porque as pessoas estão lá e compram um livro, e compram algo na cantina, né? E compram algo no bazar. E isso realmente é algo que se tem que pensar. Como viabilizar a questão financeira da casa. A gente, às vezes, tem problema com dinheiro, sim. E eu costumo dizer o seguinte: quem constrói igreja é pobre. Não é rico. Quem constrói igreja é pobre. Eu acho que nós não temos que cobrar das pessoas, mas estimulá-las a colaborar é importante, sim, para que elas também se impliquem no processo. Né? Não cheguem lá e imaginem que a luz elétrica é a da luz de Deus que vem, a luz divina, espiritual, tá? Então, se implique. E aí eu acho que é possível encontrar, gente, meios caminhos. Como, por exemplo, o Bênção adotou em relação ao evento, aquele evento, né? É o evento de que eu participei. O evento foi gravado, foi filmado,
Naquele momento, a pretensão era atrair as pessoas fisicamente, mas o evento foi registrado e vai ser transmitido depois para quem não esteve lá. E eu acho isso interessante. Então, em eventos, né, criar essas estratégias para que levar as pessoas, até porque tem custos. Claro. Né? Custo com deslocamento de palestrantes, custo com uma série de coisas que são necessárias, com filmagem, com isso, com aquilo. E as pessoas são levadas para estar presencialmente, mas encontrar meios caminhos. Atividades, talvez, específicas, que sejam só presenciais pela característica da atividade. Atividades exclusivamente online, como essa do grupo de orações, às 6 da manhã. Muito mais interessante a pessoa estar em casa do que se deslocar. De pijaminha lá orando. De pijaminha. Se arrumando para sair. E isso, que vai no carro deslocando para o trabalho. Perfeito, perfeito, perfeito. Atividades mistas. Né? Atividades mistas, tá? Que possam ter o presencial e o transmitido também. E até mesmo compartilhando com as pessoas que estão em casa as possíveis dificuldades financeiras do grupo, dizendo assim, olha, gente, a gente também tem aqui dificuldade, se puder colaborar, colabore. Tá aqui o Pix. Olha, a gente não tem que ter vergonha disso não, gente. A gente não tem que viver para isso. Lembrando a música da Rita Lee, né? Que ela faz a releitura dos Beatles, né? Grana é bom, eu sei que é, e ninguém disse que não. Agora, viver só para isso não dá pé, até faz mal pro coração. A gente não vai transformar a nossa atividade em um petitório de dinheiro. Mas as pessoas precisam saber que a transmissão que é feita pela internet tem custo. E que o custo sai do bolso de alguém. Olha, faz bem para você? Ajude, se você puder. Não precisa ser com muito dinheiro, não. Olha, 5, 10 reais, 20 reais, 1 quilo de alimento que você envie. Tá bom, tá ótimo. Porque a gente precisa manter as atividades funcionando. Então, eu acho que é possível fazer isso. Congregar as coisas. E volto a dizer, eu acho que se ganha mais do que se perde. E penso mais, é um caminho sem volta. Sem volta. É isso que eu falo. Às vezes a pessoa fica, não gosto da IA. Não tem não gostar. Não goste é com você, agora ela tá aí. Ela tá aí. Tipo, ela ainda tem uma máquina de escrever em casa daquela catança de milho, assim, né? Tipo, não tem como. Não tem como. É isso. Perfeito. Aí. Bom, eu vou falar... Bom, deixa aparecer a minha propaganda. Por favor. Fala você, vamos Então vamos lá, gente. Olha, final de ano tá chegando, todo mundo querendo comprar um Monjaro. Gente, cuidado com essas coisas, né? Porque é muito importante você ter um suporte nutricional, você ter uma orientação de suplementação, de alimentação, né? Então, se você tem alguma dificuldade, alguma dúvida, se você precisa tratar alguma patologia, alguma coisa metabólica, enfim, né? Então, entra lá no nosso Instagram, no @RenataJudicinutri, né? O Diego tá colocando aí para vocês os nossos livros, a gente tem curso também. Então, entra lá, pergunta sua dúvida. Se você precisar de atendimento online, nós fazemos sim, né? Com certeza. E eu acho que vale muito a pena aí você fazer um tratamento orientado, né? Porque tem vários memes aí no final do ano, né? No começo do ano precisava emagrecer 5 quilos, agora precisa emagrecer 10, né? Então, assim, ainda dá tempo. Em 2 meses você pode mudar muita coisa no seu estilo de vida. Gente, olha... E outras coisas, né? Diabetes, com quem certeza. Descobriu agora que tá pré-diabético, quem descobriu agora o colesterol. Não vamos deixar pro ano que vem. Não deixa, né? Gente, porque você pode reverter esse processo com alimentação, vale muito a pena. E eu quero falar das 3 irmãs cortinas, mas hoje você é o que vou falar, mas não aqui. O Diego vai pôr um videozinho aí pra vocês. A magia do Natal começa aqui nas 3 irmãs cortinas. A gente sabe que essa época do ano todo mundo quer deixar a casa linda. E nós vamos te dar uma super força. Toda a loja, no dia 8 de novembro, vai estar em promoção, gente. Toda a loja, todos os produtos vão estar com, no mínimo, 10% de desconto e até 50%. Então, eu espero vocês no dia 8 de novembro, na Avenida Guilherme Jorge, 394, aqui na Vila Carrão, das 9 da manhã às 6 da tarde. Até lá! Eu espero, então, todos na nossa venda. Vai ser espetacular, dia 11 de novembro. Só coisas lindas. Não, e os descontos que eu tô pondo, gente, demais. Tá isso aí, pessoas. E vamos agradecer também, né, nosso Pedro Camilo. Nossa, a gente amou. A gente ficaria 5 horas com você aqui perguntando, tirando dúvida, perguntando curiosidades. Nós temos muitas. Não, obrigada, Pedro, que você continue divulgando aí, sempre com a sua simpatia, porque você é uma pessoa muito acessível, né? Todos os eventos, né? Ele foi falando as datas, eu falei, meu Deus, nesse evento eu já tava. Né? E é isso aí, mas eu acho que a doutrina espírita precisa de pessoas como você, né? Que tem
essa arejada, conexão, né? E muito legal. Legal, muito obrigada, Pedro. Obrigado também e tamo junto. Você tem redes sociais que você divulga seus eventos? Você Tenho. Fala pro pessoal, Pedro. Eu não tenho feito assim grandes divulgações, não, mas tá lá, tá o Instagram, eu acho que é Pedro_Camilo FN, alguma coisa assim, tá? Vou pôr o certo. A gente vai pôr o certinho. O Facebook também tá lá. Eu até fiz um movimento de abrir um canal no YouTube, mas depois eu parei e pensei assim, eu não quero me sentir obrigado a ficar produzindo conteúdo. Né? Você já faz muita coisa, né? Quando eu sentir necessidade de produzir, eu vou lá e produzo, publico alguma coisa, então... Eu não tenho explorado sistematicamente por absoluta falta de tempo. Eu tenho certeza. Mas quem sabe aí no futuro a gente consiga se organizar. Legal. Com certeza. E agradecer também você que está em casa. Lembrando, curta o nosso canal, compartilhe esse episódio que está sensacional. E, gente, os livros, né? Fala pro pessoal os livros que você onde tem. Que pode comprar. Pronto. Editora no site da La Chatre, www.lachatre.com.br. Pode ir depois lá na edição, né? lachatre.com.br. E assim, o mais recente publicado por mim, que é de 2023, é A Fraude, um romance espírita sobre cartas consoladoras, que nós falamos sobre esse tipo de fenômeno que tem ganhado tanta repercussão, né? Nossa, vendendo nas redes sociais agora cartas. Demais. A gente até vendendo cartas e nós vamos mostrando, através de um romance, de uma história muito interessante, muito legal. Os cuidados que nós devemos ter com pessoas que dizem que recebem essas cartas. E mostrando as características de um fenômeno verdadeiro. Vale a pena. É muito legal, gente, nossa. Vale muito a pena. Livro que você lê e você engole, muito legal. Legal. Então é isso, gente. Obrigada, Pedro. E para o pessoal de casa, até a próxima semana. Tchau, tchau.